Meus irmãos, graças e paz, bom dia a todos. Apesar desse dia ter amanhecido assim chuvoso, frio aqui em São Pedro Aldeia, mas que o Senhor te abençoe assim mesmo. A gente vai continuar agora a nossa leitura na carta aos Efésios. Eu convido você, caso tenha uma Bíblia aí na sua mão, abre ela no capítulo 1, versículo 13 e 14, onde o texto nos diz assim: Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ontem nós estávamos comentando sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja, sobre os deveres e privilégios que nós temos em fazer parte desse corpo. Hoje a gente queria falar um pouco sobre o que mantém esse corpo vivo, o que mantém esse corpo atuante, o que mantém esse corpo unido, ou seja, o Espírito Santo de Deus. Porque assim como nós temos uma alma, assim como nós temos o Espírito, a igreja também tem o Espírito. A igreja como corpo, né? E é no corpo que o Espírito habita. O Espírito Santo de Deus é o Espírito do corpo, é o Espírito que dá vida ao corpo de Cristo. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse Espírito hoje. Ontem a gente leu o capítulo 4, os primeiros versículos do capítulo 4, em especial 4 a 6. Eu vou fazer uma releitura aqui para você se lembrar. Paulo disse assim: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Se você reparar bem, você vai ver que Paulo ele lança a mão aqui de 7 elementos diferentes. Ele diz: há um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. E ele pega 7 elementos diferentes que, ao invés deles nos distinguirem, ao invés deles fazerem separação entre um e outro, esse não é, ou esse pode, esse não pode, esses 7 elementos eles acabam nos unindo numa coisa só. É como se fossem 7 elos que nos prendem, que nos igualam, que nos faz ser um só. Porque se você parar para pensar, todos nós fazemos parte do mesmo corpo. E se fazemos parte desse corpo, bebemos, né, usufruímos do mesmo Espírito. Temos todos a mesma esperança da salvação em Cristo. Servimos ao mesmo Senhor. Fomos salvos da mesma forma, através da mesma fé. E se cremos, recebemos o mesmo batismo para servirmos e vivermos na presença do mesmo Deus. Apesar de serem 7 elementos diferentes, eles não nos distinguem, pelo contrário, como eu disse, eles nos prendem, eles nos faz ser uma coisa só. Fosse como se esses 7 anéis, esses 7 elos, nos mantivessem unidos. Então precisamos observar esses princípios, esses elos, para que nós realmente possamos alcançar aquilo que Paulo deseja através da sua carta, que é a unidade do corpo de Cristo. O Espírito Santo que em nós habita, o Espírito Santo da igreja, o Espírito Santo do corpo de Cristo, ele, assim como cada um desses elos, ele age no sentido de nos manter unidos, em unidade, juntos uns aos outros. O texto que a gente leu inicialmente, lá no capítulo 1, né, ele fala sobre um selo, uma espécie de penhor, como se nós recebêssemos uma marca. Quando nós cremos no Senhor, quando entregamos a Ele a nossa vida, a Bíblia diz isso: somos selados com o Espírito Santo da promessa. Recebemos o penhor da nossa herança. É como se a Bíblia dissesse que Deus ele iniciou uma obra em nós, mas essa obra ainda não está completa. Nós alcançamos a salvação, entramos no reino, tivemos a nossa regeneração, voltamos a viver. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Mas a obra que o Senhor tem na nossa vida, ela ainda não está completa. A Bíblia fala que aquilo que Deus preparou para o homem jamais subiu ao nosso entendimento, não jamais nós sonhamos com aquilo que Deus ainda vai fazer.
E a nossa esperança é justamente essa. A Bíblia nos afirma que um dia Jesus vai voltar. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão em glória. Assim como Cristo, que é a primícia dos que dormem, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou com o corpo glorificado, sendo ele o primeiro, não o último, mas o primeiro dos que dormem. A Bíblia também diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro em corpos glorificados. E aqueles que estiverem vivos por ocasião da sua vinda serão igualmente como eles também transformados. Ou seja, a plenitude da obra de Deus na nossa vida ainda não se cumpriu. E aquilo que nos marca, aquilo que nos dá segurança, aquilo que nós precisamos ter em nós para que essa obra também se cumpra em nós é o Espírito Santo. Nós não merecemos o Espírito Santo. Não recebemos o Espírito Santo por causa de uma obra que fizemos. Não compramos com as nossas obras ou com qualquer valor nessa vida a presença, a bênção do Espírito Santo. Deus nos deu o Espírito Santo. Mas não merecemos, mas recebemos do Senhor a responsabilidade de cuidar, de manter, de não perder. Da forma que Paulo fala, é como se nós pudéssemos perder. Quando a gente lê a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19, Paulo vai dizer: não extinguam, não apaguem, não deixem que se apague o Espírito Santo de Deus em vós. Não apagueis o Espírito Santo. Na mesma carta que a gente está lendo, a carta aos Efésios, Efésios 5,18, Paulo ele vai dizer assim: olha, enchei-vos do Espírito Santo. Ao invés de vocês se encherem de outras coisas, ao invés de vocês deixarem que o Espírito Santo venha se extinguir em vós, façam o contrário. Se encham, enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, Deus nos legou uma responsabilidade. A responsabilidade de sermos cheios do Espírito. A responsabilidade de mantermos o fogo do Espírito Santo em nós aceso. E uma das formas que Deus nos deu para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo é a igreja. A igreja, como nós vimos, ele é o corpo de Cristo, onde o Espírito habita. A igreja é como podemos dizer, a casa do azeite. Quando a gente lê o Salmo 133, por exemplo, que é um texto muito maravilhoso, a gente enxerga isso, é muito claro a forma como Deus ele mostra que é através da unidade do corpo que a unção é derramada. O Salmo diz assim, observa o texto: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A gente consegue nesse texto enxergar a igreja, os irmãos unidos, o corpo de Cristo unido. E quando o corpo de Cristo se une, quando a igreja se une, ali o Senhor derrama a sua unção. Ali o Senhor derrama o seu azeite, ali o Senhor derrama a sua bênção, ali o Senhor derrama a vida. Amados, nós precisamos estar juntos. Não um cristão que não tem prazer em estar na casa do Senhor, é um cristão que está fadado a extinguir o Espírito Santo em si. É um cristão que está apagado a morrer espiritualmente. Nós precisamos, né, da unidade. Como eu disse, todos esses elos que Paulo proferiu ali no capítulo 4, um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma só fé, um batismo, um Deus. Todos esses elos, eles são elementos dados pelo próprio Deus para nos unir, para mostrar para a gente que é necessário para que nós vençamos nesse mundo, é necessária, é extremamente necessária a unidade. Eu preciso estar presente no corpo de Cristo. Eu preciso do Espírito que habita na igreja para que eu seja cheio. Eu preciso encher a minha lâmpada na casa do Senhor. Que no decorrer desse ano que se aproxima, em 2023, que você venha repensar a sua vida como servo do Senhor, como cristão, e que você enxergue a necessidade que você tem de buscar esse Espírito de Deus em sua vida, de estar junto, de estar na casa do Senhor,
de estar junto dos seus irmãos, para que o Senhor também ordene sobre a sua vida a bênção e a vida para sempre. Meu amado, que o Senhor te abençoe nesse dia, que Ele venha falar de uma forma mais profunda ao teu coração e que Ele encha a tua vida e a tua casa do Espírito Santo de Deus. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.